A vida, irmãos, é feita de escolhas. As escolhas que fazemos, ela determina rumo, determina futuro. As escolhas que fazemos, elas nos trazem destinos. Nós temos o direito, Deus dá ao homem o direito de fazer as escolhas. Mas preste atenção. Uma vez que fizemos a escolha, nós não temos o direito de escolher a consequência da escolha que fizemos. A cada escolha que fazemos tem uma consequência correspondente. Você faz a escolha e a consequência vem automaticamente. Em todo tempo, nós somos levados a fazermos escolhas. Praticamente todos os dias fazemos escolhas. Ao acordar, você pode escolher: eu vou virar para o lado e vou dormir até meio-dia. Não vou no trabalho hoje, não vou na escola hoje. Você pode fazer isso? Sim ou não? Pode. É uma escolha. Tem uma consequência? Tem uma consequência. Pode ser uma consequência suave, mas pode ser uma consequência bem pesada. Existem momentos na vida em que as escolhas são de uma relevância gigantesca. Essa semana eu conversava com um jovem, e a juventude, especialmente final da adolescência, início da juventude, é um momento onde se tomam muitas escolhas, se fazem muitas escolhas que são assim, de extrema relevância, porque uma escolha mal feita nesse período da vida pode te custar muitos anos de prejuízo, muitos anos correndo atrás da máquina, como se diz. É nessa fase da vida que você vai escolher, por exemplo, a profissão. Via de regra, né? Existem as exceções, mas via de regra, nessa fase da vida. Eu conversava com um jovem essa semana justamente sobre isso, e ele acabara de ter feito uma escolha nessa área profissional, e eu dei os parabéns para ele. Eu disse: você fez uma boa escolha, e você investiu para alcançar na direção da sua escolha, porque tem uma diferença, e eu quero que você esteja atento a isso. Existe uma diferença entre uma escolha e um desejo. Desejo não é escolha. Certa vez, conversando com uma moça, ela assim: eu quero fazer medicina. E eu perguntei para ela: e o que tu estás fazendo para isso? Não, agora nada, mas eu penso em que um dia eu acho que eu vou fazer um cursinho. Eu disse: querida, se você quer fazer medicina, é uma boa escolha, mas você tem um preço a pagar. Toda escolha tem o seu preço. Sim ou não? Toda escolha que fazemos tem um preço a ser pago por ela. Se a tua escolha é de alto padrão, o teu preço tem que ser de alto padrão. Se a tua escolha é de algo de baixo padrão, o teu preço vai ser baixo também. Mas o que vale mais a pena? Também nas fases iniciais da vida aí, da juventude, normalmente é um tempo onde se faz uma outra escolha importantíssima. Qual é? É nessa fase, via de regra, né? Tem exceções, mas via de regra é quando desperta-se para o amor e você vai observar, né, o território e vai fazer essa escolha: com quem eu vou passar a minha vida, com quem eu vou compartilhar da minha vida. E uma escolha errada nesse momento é muito desastroso. Uma escolha errada com respeito à pessoa que você vai compartilhar a vida pode te custar muita lágrima e muito sofrimento.
Conversava com aquele rapaz e ele também parece que já havia feito a escolha nesse sentido. E me parece que a escolha que ele havia feito também parecia uma boa escolha, tive que dar os parabéns a ele. Mas a maior e a mais importante das escolhas que o homem vai fazer, o homem, a mulher, né, o ser humano, é a que Deus eu vou servir. A escolha mais significativa é como vai ser a base da minha fé. Qual a escolha? Porque até isso é uma escolha, sim ou não? Até isso é uma escolha. E referente a isso, a pessoa pode fazer boas escolhas nas áreas da sua vida. Se a pessoa falhar nesta escolha, todo o resto fica em risco. Todo o resto fica ameaçado. Por quê? O sustentáculo para todo o resto da nossa vida diz respeito à nossa fé. Diz respeito a que Deus eu escolho para servir. É importante você saber que a escolha é do homem. Deus não retira de nós este preceito, ou essa disposição. Está em nós o direito de escolha. Não há imposição da parte de Deus. Nós escolhemos, Deus nos dá a oportunidade disso. Nenhum outro ser recebeu a mesma competência ou a mesma condição de escolher ou não escolher ao Senhor. Eu pergunto, vocês acham que os anjos podem chegar para Deus diz assim, vai lá e envia tal mensagem, e o anjo fica lá, eu não sei se eu vou, Senhor, eu não estou a fim de ir agora, acho que eu não vou. Você acha que um anjo pode fazer isso? De maneira nenhuma. Mas os homens podem? Podem. Só a nós Deus deu esse direito, o direito de fazermos escolhas. Por quê? Por causa que Ele ama a nós como filhos. Nós fomos criados na categoria de filhos. Não há domínio opressor nesta relação. Há liberdade. Ok? Há uma correspondência de amor. Mas eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês uma reflexão sobre esse tema escolhas. Lembrando desde o princípio, né? Deus chega para Adão e diz a Adão, olha, de todos os frutos que tem aqui no jardim, vocês podem comer livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, este vocês não devem comer, porque no dia em que comer desse fruto, o que vai acontecer? Certamente morrerão. É uma escolha? Deu liberdade de escolha? Deu. E o homem escolheu. E o que o homem escolheu? Comer. E nós sabemos que daí as consequências da escolha vieram. É muito profundo, interessante compreender como Deus trabalha com o homem nesse processo das nossas escolhas. Nós sabemos que Deus fez um pacto com um homem chamado Abraão, e por meio deste pacto, desta aliança que Deus fez com Abraão, gerando ali seu filho Isaque, depois Jacó forma a sua família com seus 12 filhos, eles vão para o Egito, e ali no Egito eles se constituem um povo muito numeroso, mas ainda não eram uma nação, era um povo numeroso, estava associado à promessa de Deus. Mas o que é interessante, o que é intrigante aqui é saber de uma coisa: esse povo que estava lá no Egito, eles sabiam que eles eram descendentes de Abraão, eles sabiam que
Abraão tinha um Deus e que tinha feito um pacto com esse Deus e que eles eram fruto desse pacto. No entanto, o povo lá no Egito não conhecia o Senhor. O povo, enquanto estava no Egito, eles não tinham conhecimento da vontade de Deus, do caráter de Deus, dos preceitos de Deus. Tudo que eles conheciam, o que eles viam à sua volta, e o que eles viam à volta eram os deuses do Egito. Eram as práticas cultuais dos egípcios. Eles não tinham praticamente quase nada de conhecimento de Deus. Até o dia em que Deus fala com Moisés e usa Moisés para tirar o povo do Egito. E quando Deus, com braço forte, tira o povo do Egito e leva esse povo para o deserto, mais precisamente para o deserto do Sinai, e ali no Sinai Deus dá ao povo, por meio de Moisés, a Torá, a lei, os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor. E o que era aquela lei? Era a revelação de Deus ao homem, do caráter de Deus. A Torá nada mais era que a revelação dos valores de Deus. Tudo aquilo que estava em Deus, Deus revela ao homem por meio da sua palavra. E foi um grande presente. E o desafio, preste atenção nisso, o desafio daquele povo a partir daquele momento era conhecer a Deus. E iam conhecer a Deus como? Por meio da sua palavra. A sua palavra agora revelada. Moisés passa com aquele povo 40 anos no deserto, ensinando. Agora Moisés se encontra no final da sua vida, e o povo está prestes a entrar na terra prometida. Depois de 40 anos que saíram do Egito, eles estão prestes a entrar na terra prometida. E Moisés, naquele momento, ele faz algo, ele reúne o povo, e ele faz uma repassada em todos, ele explica novamente todos os princípios da Torá. O que é isso? Isso é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é essa chamada que Moisés faz ao povo, antes de morrer, para repassar ao povo toda a Torá, os pontos principais, as coisas mais fundamentais, as coisas que o povo não podia esquecer, porque entendam que a Torá, a lei do Senhor, ela era os termos de um pacto. Quem aqui é casado? Vocês não fizeram um pacto no dia do casamento de vocês? Quais são os termos deste pacto? Na alegria e na alegria, na saúde e na saúde, na riqueza e na riqueza, é isso? Até quando? O cônjuge está aí, olha para ele e diz, até que a morte nos separe. Foi um pacto ou não foi um pacto? É sério isso ou é brincadeira? Amém? É um pacto. A Torá, a palavra, ela compõe os termos do pacto que Deus fez com aquele povo. E nestes termos Deus assume um compromisso com este povo. Deus diz, desde o capítulo 28 de Deuteronômio, ele vem explicando, Moisés, um pouco mais de um mês antes de morrer, ele se empenha diante do povo e faz toda essa revisão da lei. E lá no capítulo 28, Moisés chega e diz assim, olha, se vocês forem fiéis ao pacto, se vocês não tiverem outros deuses, se vocês adorarem somente ao Senhor, se vocês estiverem atentos para ouvir e obedecer tudo o que aqui está escrito, então vocês serão o povo mais feliz da terra.
Vocês vão ser abençoados na entrada, abençoados na saída, os teus filhos vão ser abençoados, as tuas lavouras vão ser prósperas, as crias dos teus rebanhos vão se multiplicar, você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado, os outros povos vão temer vocês, por um caminho virão contra vocês, por 7 fugirão da presença de vocês, vocês serão vitoriosos em todas as batalhas, eu vou pelejar as guerras de vocês. Tudo isso Deus prometendo, era parte dele na aliança, no pacto. Mas no mesmo capítulo, Moisés diz assim: no entanto, se vocês forem infiéis à aliança, se vocês não estiverem atentos a este pacto, e vocês se prostituírem diante de outros deuses, se vocês passarem a seguir outros deuses, se vocês negligenciarem os preceitos desta palavra, então vocês estarão quebrando a aliança, e o que vai acontecer com vocês é o pleno oposto das bênçãos. Qual é o oposto da bênção? Maldição. Então, o que vai acontecer é que, em vez de vocês serem um povo abençoado, vocês vão estar debaixo de maldição. Os teus filhos vão ser amaldiçoados, as tuas lavouras, as tuas crias, você não vai ser bem sucedido, vocês vão ser vencidos nas guerras, os outros povos vão dominar e oprimir vocês, e mais, vocês serão espalhados para outras nações, virão e tomarão este lugar, vocês vão plantar uma vinha e outro vai comer do fruto dela, vocês vão construir a casa de vocês e outros vão morar na casa de vocês, e assim Moisés adverte todo o povo. E aí chega no capítulo 30, agora eu vou começar a pregar. No capítulo 30, versos 15 a 20, depois de Moisés explanar tudo isso para o povo lá, em estado de choque, com todas esses alertas e advertências, Deuteronômio 30, a partir do verso 15, eu vou estar lendo na nova versão transformadora, é um pouquinho diferente as palavras do que eu creio que a maioria dos irmãos tem outras versões. E o texto diz assim: agora ouçam, olha o que Moisés vai dizer, hoje lhes dou a escolha. O que o povo estava tendo? Escolha. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se contudo seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir a adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra em que estão atravessando o Jordão para ocupar. Verso 19: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e as maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando. Como é que se faz a escolha? Olha aqui. Aqui ele vai ensinar como é que se faz na prática a escolha. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor,
pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Jesus, certo momento, questiona aos discípulos o amor deles. Questiona o amor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos digo? E outra passagem diz que se amamos a Deus, obedecemos os seus preceitos. Amor está associado diretamente à obediência, à fidelidade, ao compromisso, ao pacto, à aliança. Eu não posso dizer que eu amo minha esposa e saio da presença dela e vou traí-la com outra mulher. Isso é uma declaração falsa. Se eu amo, eu não faço essas coisas, eu sou fiel. É isso que o Senhor está nos dizendo. Se nós amamos a Ele, nós somos fiéis a Ele. Amém? Faz sentido isso, meus queridos? Total, não é verdade? Mas o que é determinante nós compreendermos que tudo isso são escolhas. E nós podemos distinguir em dois momentos distintos aqui. Primeiro, quando Israel foi confrontado aqui, que escolha eles iriam fazer, naquele momento eles escolheram o Senhor. Fizeram a escolha certa. Eles escolheram o Senhor. Há momento na nossa vida que a palavra vem a nós, o Evangelho é apresentado a nós, a verdade é posta à nossa frente e nós racionalmente tomamos uma decisão. Eu escolho Deus. Nós cantamos agora, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Interessante que essa música ele escolheu, né? O irmão Wagner escolheu essa música sem saber que eu ia pregar sobre isso. E olha que faz um tempo que a gente não canta essa música, né? Vocês percebem como é o Espírito conduzindo as coisas? Eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo que nos inspirou para trazer essa palavra para a igreja. Esses sinais testificam. Amém? Então, muitas vezes quando ouvimos o Evangelho, nós compreendemos, nós cremos, nós fizemos uma escolha e dizemos, eu entrego a minha vida para Jesus. Quem já fez essa escolha? Perfeito, glorioso. Se você ainda não fez essa escolha, eu quero te dizer que hoje o Senhor põe a mesma oportunidade diante de você. Mesmo você que está em casa assistindo, talvez você esteja aí ouvindo essas palavras pela primeira vez, eu quero te dizer que o Senhor te dá o direito de escolha. Ele quer te abraçar e te chamar de filho. Mas a escolha é sua, se você quer tê-lo como pai. Amém? E assim, irmãos, esse é um momento. No entanto, essa escolha, ela tem que ser seguida das escolhas do dia a dia. Porque no nosso dia a dia, nós podemos fazer escolhas contrárias àquilo que ali atrás nós declaramos. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. É ou não é? Entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Todos os dias. Você pode estar lá no seu trabalho e de repente ser colocado numa situação onde você tem a opção de falar a verdade e ter algum prejuízo, falar a mentira e se garantir. Qual é a sua escolha? Por vezes, as escolhas que fazemos ao longo do dia, elas negam aquela escolha primeira e maior que fizemos lá atrás. Elas são contraditórias.
A escolha que fizemos de entregar a nossa vida ao Senhor, ela tem que ser acompanhada diariamente das escolhas corretas ao longo da nossa vida. Israel fez aquela decisão naquele dia, mas o tempo foi passando. Eles entraram em Canaã, tomaram posse da terra prometida, mas com o passar do tempo eles foram fazendo pequenas escolhas erradas, e as pequenas escolhas erradas que foram fazendo, foram distanciando eles de Deus. E nós sabemos que houve em Israel uma ruptura, eram 12 tribos que formavam uma nação, e em um determinado momento da história houve uma ruptura, e 10 tribos se juntou, as tribos do norte, que ficou sendo chamada Israel, e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram compondo um outro reino, o reino do sul, também chamado o reino de Judá. Davi era dessa parte do sul. Nós sabemos que o reino do norte, eles muito rapidamente se corromperam diante de outros deuses. Muito velozmente se corromperam diante de outros deuses. E eles começaram a se prostituir espiritualmente, a fazer tudo o que era contrário ao pacto e à aliança. O que o Senhor disse lá no pacto? Que se eles seguissem outros deuses, o que iria acontecer? O que iria acontecer? Eles seriam levados cativos para outras nações. Foi exatamente o que aconteceu. O reino do norte, Israel, foi levado pela Síria, foram levados cativos, foram dispersos. Foi um tempo de grande dor e sofrimento para aquele povo. Eu quero fazer um parênteses nesse tempo, e eu quero ainda voltar um pouquinho atrás para refletir um pouco sobre essa questão de escolhas. Depois nós vamos voltar agora para o reino do sul. Falamos do reino do norte, o que aconteceu com eles pelas escolhas erradas. Depois vamos falar do reino do sul. Mas antes eu quero fazer uma observação. Lembram de Caim e Abel? Quem eram eles? 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, e a Bíblia nos relata, na história deles, algo muito interessante. Diz que os 2 trouxeram para Deus uma oferta, e que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou nem um pouquinho da oferta de Caim, e o texto mostra lá por quê. Caim planta, colhe muito, e Caim, após fazer as suas colheitas, ele gasta, ele come, ele consome, ele faz muitas coisas, e depois de um tempo, depois do resto que sobrou, Caim se lembrou de dar uma oferta para Deus, e ele então, daquele resto, deu uma oferta para Deus. Abel, por sua vez, criador de rebanhos, teve uma postura completamente diferente da de Caim. Quando começaram a nascer as crias dos seus rebanhos, a primeira coisa que Abel faz, a primeira coisa que Abel se lembra, o primeiro pensamento, a primeira intenção que veio no coração de Abel foi: eu preciso dar de presente para Deus essas crias aqui. Vocês percebem que há uma diferença brutal de disposição do coração entre um e outro? Vocês identificam isso? Uma coisa é você ser lembrado no fim, no resto. Tipo assim, olha, sobrou essa comida aqui, come aí porque vai fora mesmo, pode comer aí.
É diferente daquele que vem com aquele prato e diz assim: olha, eu fiz isso aqui especialmente para você. Com qual das duas você se sente amado? A primeira ou a segunda? A segunda. Quando você é lembrado em especial. E é por isso que o registro bíblico diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E Deus publicou a eles isso. Ficou claro que Deus se agradou e não se agradou de Caim. Se agrada de Abel, não se agrada de Caim. A partir daquele momento, Caim tomou um rumo errado. A partir daquele momento, Caim, ele, ao invés de olhar para dentro de si, se humilhar, se arrepender, ele desenvolve outros sentimentos, ele desenvolve outras disposições dentro dele. Primeiro, ele é tomado de uma raiva do irmão dele. Essa raiva provavelmente é alimentada por um ciúmes, por uma inveja, mas ele passa a odiar o irmão. Você sabe o que significa a palavra ódio? Cuide muito com essa palavra. A palavra ódio significa desejo de morte. Se você diz, eu odeio fulano, você está dizendo, eu quero que essa pessoa morra. Jesus disse, lembra o que está escrito, não matarás? Eu, porém, vos digo, e todo aquele que no seu coração odiar o seu irmão, ele já cometeu assassinato. E ali, naquele momento, Caim é tomado desse sentimento perverso para com Abel, e Deus vem ao encontro de Caim, e aqui tem algo fantástico. Abra, sua Bíblia está lá em Gênesis 4, versos 6 e 7, Gênesis 4, 6 e 7, na NVT vai dizer assim, por que você está tão furioso? Deus questionando Caim. Por que está tão transtornado? Tem uma versão que vai falar, por que descaiu o teu semblante? É muito natural nós percebermos uma pessoa que está com um semblante descaído. Esses dias eu cheguei em casa e eu estava chateado e triste por algumas razões, e sei lá, em 2 minutos a Lu chegou para mim assim, pai, tu está bem? Percebeu que meu semblante não estava dos melhores, né? Eu estava triste, e naquele momento o Senhor, né, questiona Caim, por que tu está com esse semblante? Mas Deus conhece todas as coisas. A pergunta não era para Deus saber o que estava acontecendo, porque Deus sabia. A pergunta é uma oportunidade para a pessoa refletir. Você entende essa didática de Deus? Por que tu está assim? Será que Deus não sabia por quê? Claro que sabia. Mas no momento que ele faz a pergunta para Caim, ele está dando a chance para Caim refletir. Ele está dando a chance para Caim se confessar. Ele está dando a chance para Caim se arrepender. E no verso 7, ele diz, se você fizer o que é certo, olha a partícula se você, ou seja, existe por trás dessa palavra uma escolha. Você pode escolher fazer o que é certo, como pode escolher fazer o que é errado. Por favor, olhe para mim, não devolva essa responsabilidade para Deus, ela é tua. A escolha de fazer o que é certo ou o errado é somente tua. Não terceirize isso, nem mesmo para Deus, ok? E Deus está falando para Caim, se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, olha o perigo,
O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Ou seja, é você que tem que ter a atitude correta. Essa expressão aqui no original é muito interessante. Quando é traduzida, né, para a nossa língua, ela não fica evidente, mas no original o verbo sabe o felino, né? Pensa um leão ou a leoa quando vai caçar, ela fica ali naquela posição, não é assim? Esperando o momento certo. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube e eu fiquei chocado. Talvez aqui alguns tenham visto esse vídeo. Um cachorro na porta da casa, pelo lado de fora, acho que era até um apartamento, aquele que tinha umas escadarias. O cachorro dormindo, bem quietinho, e tinha as câmeras de segurança filmando. E sobe um felino desses grandes, sei lá se era onça, um bicho desses aí, um felino desse. Ele sobe sorrateiramente e fica assim, parado. Ele vai se abaixando, ele vai se agachando, ele vai se agachando, pronto para dar o bote. Alguém viu esse vídeo? Eu vi e depois me arrependi de ter visto. Meu pai, aquele bicho, aquele animal, ele fica ali calculando o milionésimo de segundo, o momento certo de dar o bote, e ele fica armando, ele chega bem pertinho, o cachorro nem sonha com o que está acontecendo ali na volta dele, e de repente aquele bicho dá uma bocanhada só, e é certeiro, e já esguicha sangue para tudo que é lado, e ele arranca, e era um cachorro grande, e ele sai descendo as escadas, arrastando aquele cachorro, e não teve para o cachorro. Não teve. É essa a cena que é pintada aqui nesse texto, diante de Caim. Caim, o pecado está assim, ó. Ele está pronto para te dar o bote. E isso não acontece só com Caim, não, viu? Isso acontece com todos nós. E todos nós estamos diante de escolhas, e se nós fizermos a escolha errada, ele dá o bote e nos domina, e nos aprisiona, e nos dilacera, nos destrói. É culpa de Deus? É responsabilidade de Deus? Não, diga, é minha responsabilidade. É o que Deus disse para Caim. Cabe a você dominá-lo. É você que tem que dizer não. É você que tem que fazer a sua escolha. Ou essa música que nós cantamos aqui é mentira na nossa vida. Mas eu escolho Deus. Escolheu mesmo? É verdade isso? Ou escolheu o pecado? Escolheu o engano, escolheu a mentira. Mas eu escolho Deus, e aí vai lá no mundão e se atraca em tudo que não deve. Mas eu escolho Deus, e passa a perna no outro, e tira vantagem sobre os outros, e prejudica o outro. Mas eu escolho Deus, e bata na mulher, e trai. Mas eu escolho Deus, e é uma péssima esposa, é uma péssima mãe, é um péssimo filho. Mas eu escolho Deus, e é um avarento, insensível, que não ama o próximo. Vocês estão entendendo? São escolhas. São escolhas. Mas eu escolho Deus, e eu não cultuo a Ele. Eu prefiro me divertir.
Eu prefiro lazer, eu prefiro dar risada, do que cultuar a Deus. Canções que se tornam mentiras nas bocas de falsos crentes. É sério. Sabe, falei da situação do Reino do Norte, mas tem uma situação que envolve o Reino do Sul, que é muito fantástica. No livro de 2 Reis fala de um rei muito especial, chamado rei Ezequias. Ezequias foi tão especial que a Bíblia diz que não houve nenhum igual a ele. Olha, se não houve nenhum igual a ele, a Bíblia inclui até Davi aí nesse rolo. Ezequias, no momento que assumiu o reinado, ele tomou atitudes radicais, ele começou a eliminar os altares idólatras, e ele foi fazendo uma limpa, exterminando os deuses falsos, ele foi fazendo tudo voltado para Deus. Ele favoreceu o trabalho dos sacerdotes, ele era zeloso das coisas do Senhor, ele era amigo dos profetas, ele era amigo de Isaías, ao passo que outros reis detestavam os profetas, porque os profetas denunciavam a imoralidade deles, perseguiam profetas, matavam profetas. Estou falando de reis de Judá e de Israel. Mas Ezequias não, um homem íntegro, um homem dedicado, um homem de boas obras, um homem que abençoava o povo, até o momento em que Ezequias decidiu não mais pagar tributos para o rei da Síria. Até ali eles vinham pagando tributos. Ele decidiu: nós não vamos mais, não é justo com o nosso povo pagar tributos para o rei da Síria. Nós somos uma nação independente e nossa dependência é de Deus, e nós vamos tributar a Deus e não mais ao rei da Síria. E cortou a remessa de tributos. Isso acendeu a ira do rei da Síria. Primeiro, o rei da Síria já havia exterminado com o reino do norte. Ele já tinha levado cativo o reino do norte, e agora ele se volta para perseguir o reino do sul. O rei da Síria decide cercar Jerusalém, sitiar Jerusalém, com um exército gigantesco. E o rei da Síria mandou alguns representantes falar com Ezequias, dialogar com Ezequias e com seus representantes, e ele até quis mostrar uma certa benevolência. Nessa conversa, o rei da Síria fez uma proposta, preste atenção nisso. Ele fez uma proposta para Ezequias, e a proposta era a seguinte, resumindo: vocês abram as portas da cidade e se rendam como escravos a nós. Nós não vamos matar vocês, nós vamos poupar a vida de vocês, mas vamos levar vocês para uma outra terra, e vamos dar uma terra boa para vocês, longe daqui, mas vamos dar uma terra boa para vocês, mas vocês têm que se render. Na sua benevolência, eu estou fazendo uma proposta de vida para vocês. Tem um problema aqui nessa história. Sabe qual é o problema? O problema é que Ezequias, ele estava sendo fiel a Deus, e ele estava conduzindo o seu povo a serem fiéis a Deus, e na aliança de Deus, no pacto de Deus, lá na Torá, dizia que se eles fossem fiéis a Deus, o que Deus ia fazer? Iria protegê-los. Sim ou não? Se fossem fiéis a Deus, os inimigos é que fugiriam deles. Se fossem fiéis a Deus, o Senhor faria com que os inimigos fugissem
de pavor, de medo, e que quem iria pelejar as guerras deles seria o próprio Senhor, que eles não seriam desalojados da sua terra. Então nós temos um problema sério aqui. Que problema é esse? É Deus que está sendo posto em xeque aqui, se Ele de fato cumpre o que promete ou não. Ao mesmo tempo, a fé de Ezequias também é posta à prova. Pois se ele poderia, pensando em querer salvar a pele do seu povo, salvar a sua própria pele, ele poderia dizer, então, ok, nós nos rendemos. Se ele tivesse essa fala, ele estaria dizendo, eu não confio que Deus vai cumprir o que prometeu. Vamos para o texto, eu fiz o pano de fundo, vamos para o texto, você vai entender bem agora. 2 Reis 18, do 19 ao 33. Diz assim: o porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria, em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Ele está questionando Ezequias, por que tu está assim tão seguro? Pensa que meras palavras podem subsistir ou substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou, ou seja, na cabeça do rei da Síria, ele achava que pelo fato de Ezequias ter exterminado os deuses que eram falsos, na mente do rei da Síria, diz assim, ó, até os deuses estão ofendidos com Ezequias. Ele não conhecia a aliança do Deus dos deuses. Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com seu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginem que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem essa terra e destruam-na. Certamente na invocação dos deuses lá do rei da Síria, eles perguntaram, devemos atacá-los? E os deuses deles lá disseram, ataquem eles, né? Os demônios lá incitando a eles para fazer esse ataque. Verso 26. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz, por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. Qual era o temor deles? Que o povo, ouvindo as ameaças, que o povo se rendesse. Eles não queriam que o povo se rendesse, eles queriam que a decisão viesse de Ezequias. Qual foi a resposta lá do representante do rei da Síria? Verso 27. O porta-voz, no entanto, respondeu, vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico,
pecam. Ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, ou seja, no seu Deus, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, estas são as condições que o rei da Assíria oferece: façam as pazes comigo, abram as portas e saiam, então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira, da sua própria figueira e beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como essa, uma terra com cereais e vinho novo, e com pão e vinhedos, com ovelhas e mel. Agora vem a palavra-chave, palavras do mensageiro do rei da Síria: escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? Olha que paradoxo. O povo com Moisés. Moisés apresenta a Torá e diz ao povo: façam hoje a escolha. O Senhor como seu Deus, aceitem o pacto da aliança e vão ter vida, ou rejeitem o Senhor e vocês vão ter maldição e morte. Agora vem o rei da Síria, que é uma própria representação do diabo aqui, e faz uma proposta com termos parecidos, mas de sentido inverso. Porque ele diz o seguinte: agora, se vocês quiserem salvar a vida de vocês, vocês têm que se render a mim, rei da Síria. Vocês querem amar a vida de vocês? Façam o que eu quero. Esqueçam o que o rei Ezequias está dizendo, porque o rei Ezequias, ele tem lá a aliança dele com Deus dele. Eu pergunto: o povo e o rei Ezequias aqui estavam diante de uma escolha? Sim ou não? A escolha deles naquele momento poderia ser assim: ok, nós aceitamos. Eu pergunto, diante de Deus, como eles ficariam? Aprovados ou reprovados? Hein? Reprovados. No entanto, aparentemente com a sua vida física preservada, eles se garantiriam na guarda da sua vida. Rejeitar aquela proposta significava expor a sua própria vida à morte. Eles corriam o risco de o rei da Síria, naquele momento, decretar: vocês não vão se render, então vamos matar todos vocês. E eles corriam esse risco, mas estariam fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Eu quero dizer a vocês que na nossa vida, muitas vezes, propostas externas vêm de maneira sutis, mas com essa mesma concepção. Quem sabe você que está na faculdade, está na universidade, você que está no colégio, na escola, e começam a te seduzir, e querer dizer para você que você não tem vida, que vida é a que eles levam, é a que eles têm, nas orgias, nas bebedices, nas prostituições. Eles podem querer te seduzir: vem para a vida está passando, vem curtir a vida.
na verdade, é curtir a morte. Eles decidiram aqui fazer um reforço na aliança com Deus. Se você ler a sequência dessa história, é uma história emocionante, fez parte do meu devocional nessa semana. O texto mostra que Ezequias, ele vai para o templo e ele se curva diante de Deus, ele bota pano de saco e cinza, ele se humilha, ele clama ao Senhor, e o Senhor manda o profeta Isaías entregar a palavra para ele, dizendo que o Senhor ia pôr um anzol na sua boca e uma argola no nariz do rei da Síria, Senaqueribe, e que iria arrastar, e que o Senhor iria lutar pelo seu povo, e que eles seriam guardados, as suas portas não seriam invadidas, ninguém iria perecer, que Deus guardaria a todos. Irmãos, uma promessa gigantesca, conforme o pacto da aliança lá do passado, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em qualquer tempo da nossa vida. Amém? E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, quando o acampamento dos assírios acordaram, não foram muitos os que acordaram. Eles levantam e olham e veem 185 mil soldados do exército assírio mortos já ali no acampamento. O anjo do Senhor visitou eles no meio da noite, e 185 mil soldados foram exterminados pela mão do Senhor. O rei da Síria recebe a notícia de que o rei da Etiópia estava vindo com um exército gigantesco para atacá-lo. Ele tem que retroceder, ele manda as tropas todas recuarem e voltar para a cidade deles, para defender a cidade deles, e eles todos têm que bater em debandada. E quando ele chega e ele vai para a cidade dele, que era Nínive, ele vai no templo do Deus dele, orar ao Deus dele, invocar o Deus dele, e os próprios filhos entram naquele templo e matam o pai. Não tem morte mais desonrosa, mais triste do que um filho matar um pai. E Deus guardou Ezequias e o povo, porque eles estavam fazendo as escolhas certas. Passaram dias de angústia, é verdade, dias ameaçadores, é verdade, mas fizeram as escolhas certas. Deus deu vitória. Sabe, amados, para finalizar, quero lembrar do chamado de Jesus a quem quer ser discípulo dele. Marcos capítulo 8, dos versos 34 ao 38, Jesus diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Eu pergunto, isso é uma escolha? Quem quer ser discípulo de Jesus, o que precisa? Negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, é a mesma história lá do povo lá, eles podiam querer se apegar à sua vida. Se você quiser hoje, século 21, 2020, se tentar se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, por causa de Jesus, e por causa das boas novas, por causa do Evangelho, então, abrir mão da nossa própria vida por causa de Cristo e por causa do seu Evangelho. Há um preço. Pregar o Evangelho é um preço de vida.
Se você fizer isso, você vai salvar a sua vida. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, meus irmãos, essa é a chamada de Deus para nós hoje. Há uma escolha. Há uma escolha posta diante de todos nós. Eu quero ser discípulo de verdade ou não? Se eu quero, é tomar a cruz e seguir. Tem renúncias a ser feita. Amém?